Eu já fiz em outros momentos uma reflexão, e outras pessoas também fizeram, sobre a questão do radicalismo que toma conta desse país. Na verdade, não toma conta desse país, toma conta de dois grupos, na verdade. Uma boa parte dos brasileiros acabam nem se envolvendo nisso, muitos para não se aborrecer. É curioso, assim, e eu escrevi um pouquinho sobre isso esse final de semana. O primeiro presidente da República que eu me lembro foi o Garrastazu Médici, quando eu entrei na escola. Mas, basicamente, eu sabia da existência dele porque a professora perguntava: quem é o presidente do Brasil? E a gente falava: Emílio Garrastazu Médici, sem saber o que era efetivamente um presidente. Depois me lembro um pouco mais de Ernesto Geisel e me lembro bem de João Figueiredo. E aí eu comecei a entender um pouco de como as coisas funcionavam na política brasileira. E a partir daí passei a me interessar cada vez mais em entender o processo histórico, político e social do país. O fato de ter cursado geografia como curso de graduação tem uma relação forte com isso, porque a geografia talvez seja a mais interdisciplinar das ciências e que envolve questões alusivas ao meio ambiente, à física, à química, à matemática, mas muito das ciências humanas. A partir do governo Sarney, já no processo de democratização, eu tentei me aprofundar cada vez mais no entendimento da política brasileira e dos problemas brasileiros e da relação do Brasil com o exterior. Depois do governo Sarney, do governo trágico do Sarney, veio o governo de Collor, que não terminou o mandato, Itamar, Lula, Fernando Henrique, depois Lula, Dilma e atualmente Bolsonaro. E por boa parte dessa história não havia redes sociais, então se discutia, Teodorico Ferraz, o senhor que é um baluarte da política, se discutia política pessoalmente, e muitas vezes de forma acirrada, mas não me lembro que as pessoas desqualificassem tanto aqueles que pensassem diferente. Então hoje tornou-se lugar comum nas redes sociais que qualquer crítica, seja quem for, você imediatamente começa a ser desqualificado, execrado, xingado nas redes sociais. Quer dizer, se somos uma democracia, o fato de eu pensar diferente de você não me faz seu inimigo. Apenas eu sou uma pessoa que penso diferente de você. Tão somente. Nada além disso. Eu não desqualifico ninguém por pensar diferente. Eu vou para o debate sobre o assunto e não sobre as questões morais ou pessoais daquele que pensa diferente de mim. Neste final de semana, um pequeno texto que eu fiz nas redes sociais, ali aquilo deu pano para manga e muitas pessoas, sobretudo uma pessoa, me ofendeu de uma forma assim, como eu jamais vi. E aí eu fico pensando, por que é que o fato de eu discordar ou de eu criticar aquilo que o outro acha bom, me desqualifica ou desqualifica a minha história, desqualifica quem eu sou, desqualifica todo o meu trabalho pela minha opinião? Eu falo, e aí me refiro principalmente àqueles que nos assistem em casa, que a gente precisa repensar urgentemente esses posicionamentos. Discordar faz bem para a democracia. Desde a época que eu fiquei na sala de aula, e foram mais de 30 anos, eu dizia sempre a mesma coisa. Se as pessoas tivessem concordado com tudo sempre, nós estaríamos ainda morando em casa de árvore nas florestas, e nosso meio de transporte mais evoluído seria o cipó. Se hoje nós evoluímos até aqui, foi muito mais graças à falta de consenso, graças ao contraditório, do que pelo fato de pensar igual. Pensar diferente é salutar.
e debater democraticamente mais ainda. Xingamentos e ofensas são os recursos de quem não tem fundamento. Muito obrigado, presidente.